Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. O livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Eu vou ler alguns versos, juntamente com você que está acompanhando aí na tua casa, no teu trabalho, na onde você estiver. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, e eu inicio a leitura desta noite da bendita e infalível Palavra de Deus. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, abiezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo os medianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, meu Senhor, ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta força, ou melhor, vai nessa tua força, e livre Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e me deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Versículo 19. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, e uma efa de farinha, a carne, e pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Então o anjo do Senhor, a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mais um verso. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor, e lhe chamou de o Senhor é a paz. Ele chamou o Senhor é a paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezeritas. Até aqui, em nome de Jesus. Queridos, muitos homens de Deus já ministraram sobre esta passagem, mas cada vez que nós lemos as Escrituras, nosso queixo cai, nosso semblante muitas vezes também cai, nosso coração acelera.
as pálpebras se dilatam e os ouvidos se aguçam para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Porque a palavra do Senhor diz, as Escrituras, João descreveu que é como um som de muitas águas. A palavra de Deus, ela causa tremor. A palavra de Deus, ela causa muitas vezes até pânico em nós. A palavra de Deus também nos traz muita paz. A palavra de Deus nos transmite autoridade. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e não sentimos nada, algo errado está conosco e com o nosso coração. Quando ouvimos a palavra de Deus, apenas mesmo lendo ela e não sentimos nada, algo está errado na nossa mente e na nossa alma. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus nos traz tremor diante dele. A palavra de Deus nos traz temor e muito alívio também quando entendemos aquilo que ele está nos falando. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós lemos num contexto onde esse texto está contido em Juízes capítulo 6. Nós vimos que Israel, querido, estava passando por um período difícil, período esse sem lideranças, período esse sem rei. Sem um líder que se colocasse na brecha, preparado para seguir e orientar esta nação. E quando você lê o livro de Juízes, Deus vai levantando juízes para julgar as causas e também para libertar Israel em tempos, todas as vezes que eles se apostatavam da presença de Deus por uma situação ou outra, propriamente resumindo, por se afastar de Deus por conta dos seus erros e pecados. Quando nós vimos, Israel estava sofrendo, neste tempo de Gideão, pelos medianitas, que invadiam as terras, que roubavam seus frutos, que queimavam as suas casas, que invadiam, sequestravam os seus filhos e muitas vezes faziam eles cativos em sua própria terra e tudo o que eles produziam lhes eram roubados. Quando nós vimos Gideão, quando nós lemos aqui, eu peguei este homem, este personagem bíblico, para trazer o tema da mensagem desta noite, que é crises limitantes. Querido, toda crise que vivemos, ela nos limita de uma certa forma. Ela vai nos limitar, às vezes emocionalmente, às vezes profissionalmente, às vezes sentimentalmente e muitas vezes espiritualmente. As crises vêm para nos limitar, as crises vêm para nos deixar passivos, as crises vêm para que nós percamos a nossa identidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Identidade essa que Cristo nos deu, conforme João capítulo 1, que todos aqueles que creem são eleitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome, ou seja, no nome de Jesus Cristo. Nós somos eleitos filhos dele, com identidade de filho, e quem é filho tem herança, quem é filho tem autoridade, quem é filho é exaltado, ele é exortado, quem é filho é honrado pelo Pai. E entenda uma coisa, todas as crises que apresentam diante de nós é para roubar algo, para nos limitar, para chegar naquilo que Deus tem para mim e para você que somos filhos dele. Entenda uma coisa, eu vou profetizar sobre a tua vida, que nenhuma crise, a partir de hoje, vai te limitar de chegar na onde Deus quer, na onde Deus sonhou para você, na onde Deus projetou para você como filho dele. A herança para você, a promessas a se cumprir. Ah, querido, tem pessoas esperando você, tem pessoas e circunstâncias esperando tudo aquilo que Deus colocará na tua mão. Tem pessoas dependendo da promessa a ser realizada na tua vida para reverberar na vida deles. Tem pessoas que vão ser salvas pelo poder que Deus derramará sobre aqueles que lhe prometeu, e você é um deles que prometeu. Entenda uma coisa, as crises Satanás envia para limitar eu e você, mas Deus envia a tua palavra, porque Deus é um Deus ilimitado e vai fazer eu e você sem limites na presença
presença dele. Se você crê, dá um glória aí na tua casa. Entenda. As crises, querido, elas vêm para nos limitar. E quando nós vimos e lemos a palavra de Deus, quando Deus chegou, antes de chegar, na verdade, se apresentar a Gideão, ele já estava sendo limitado, ele já estava sentindo uma crise que a nação estava passando. Crise essa que dificilmente tudo que plantava permanecia nas mãos dele. Então, eles estavam se sentindo desamparados por Deus. Esta é a primeira crise que não só a nação, mas Gideão estava passando. Ei, quando vem uma crise, quando vem uma situação difícil, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é que Deus nos desamparou. A primeira coisa que vem na nossa mente é que Deus nos deixou. A primeira coisa que vem na nossa mente é que Deus não está nos vendo, que Deus não está alheio àquilo que nós estamos vivendo e passando, que Deus não está vendo o teu choro e tua lágrima, que Deus não está vendo o teu sofrimento. Este é o primeiro pensamento que vem, mas não vem de Deus esse pensamento, vem de Satanás através de uma seta, para você pensar que está sozinho, mas você não está sozinho nesta crise, porque Deus pode, estar escrito na palavra que pode uma mãe esquecer de amamentar o teu filho, ou seja, desamparará o teu filho, ou desamparar, ou deixar o desamparado, mas Deus não esquece dos teus, Deus não desampara os teus. Ei, entenda uma coisa, a profundidade disso, de uma mãe esquecer de amamentar o teu filho, todavia Deus não esquecerá de vós, ou seja, Deus não te desamparará. Deus está nesta crise com você, mas Ele quer, por a palavra dEle hoje, mudar o teu pensamento em meio a esta crise, e enxergar que a crise é uma oportunidade de glorificar o nome dEle, porque Ele está com você. Entenda, a primeira crise limitante das nossas vidas as crises acontecem, mas elas não podem nos limitar. Vem um pensamento de desamparo, um sentimento de desamparado em nós. E Gideão estava se sentindo desamparado. Quando nós vimos, querido, no versículo 11, onde ele estava malhando o trigo no lugar que produzia uva. Isso nos mostra, querido, que toda crise também que nos limita, a crise nos limita, e além do sentimento de desamparo, vem o sentimento de medo. Ele estava malhando o trigo no lagar, ou seja, no lugar que não era para malhar o trigo, com medo, vou repetir, com medo do inimigo vir e roubar aquilo que ele tinha produzido. Ei, querido, esta crise está trazendo um medo para você de perder aquilo que você produziu com muito suor, que você produziu com o seu suor e alinhado com a palavra de Deus. Não tenha medo, não tenha medo, porque o inimigo não vai roubar aquilo que você está produzindo. De repente, você está com medo de perder, fazendo que o correto no lugar errado. Por isso que você não sai, por isso que você não sai desta crise, por isso que você não sai deste lugar, por isso que você não sai deste medo, por isso que você não sai desta crise que está te limitando, esse sentimento de desamparo. Você de repente está fazendo a coisa certa, mas no lugar errado. Ei, meu irmão, começa a fazer o certo no lugar certo, sem medo de perder aquilo que já é teu, porque aquilo que é seu está lavrado nos céus, escriturado no cartório dos céus e batido um carimbo, lamandocolai, do juiz dos juízes, dizendo: esse é do meu filho, ninguém toma. Calapatocou. Você não entenda que esta crise não vai levar o que é teu. Não se sinta com perder para o inimigo aquilo que você ganhou de Deus. Preste muito bem atenção, muitas vezes estamos fazendo certo no lugar errado. Por isso que ficamos com medo, produzimos e sempre produzimos a mesma quantidade. No versículo 12, a Bíblia diz que o anjo chegou até ele, querido, e dizendo: olha, o Senhor é contigo, Gideão.
Quando Deus fala, querido, que o Senhor é conosco, quando estamos com uma crise limitante, a gente até fala amém, mas não recebe. A gente até fala amém, mas não entende a profundidade do que é estar o Senhor conosco. A Bíblia diz que o Emanuel, Jesus Cristo, um dos nomes de Cristo era Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele diz que está conosco até a consumação dos séculos. Quando nós falamos para uma pessoa que está em crise, que Deus está com ela, que Jesus é com ela, ela até fala amém, mas não sente nada. Ela fala até amém, mas não muda nada. Ela fala até amém, mas não sai do lugar, não sai do lagar. O sentimento de medo não vai, o sentimento de medo não sai. E aquela crise limita esta pessoa de receber e entender que Deus está com ela. E da mesma forma foi com Gideão. Deus chamou ele de valente, no momento que ele estava com medo. Entenda, meu irmão, a revelação das Escrituras para você. Se você está com medo, Deus não te chama você de medroso, Deus te chama de valente. O homem pode te chamar de medroso, mas Deus te chama de valente. Você pode se sentir com medo, mas Deus está olhando para você como um valente. Você está olhando para você, se sentindo desamparado, e Deus olhando para você, dizendo: eu estou contigo. Ei, meu irmão, é tempo de sair desse lugar de crise, desse pensamento limitante. Entenda uma coisa: se está com medo para você, medo é para os outros. Para Deus, você é valente, você é valente. Calava soconai. Ei, homem e mulher valente, Deus está falando com você. Você está com medo, mas Deus te chama de valente. Calamandu caiata. Ei, valente, tomando kinano kalaite, você é valente. Xarabalaite, o Deus que você serve é valente. Ele não arreda o pé do campo de batalha, ele não arreda o pé de onde ele está. Ele não vai sair do teu lado enquanto você querer que ele fique. Ele não vai sair do teu lado enquanto você clamar o nome dele. Ele não vai deixar a tua casa, ele não vai deixar você no meio do caminho. Ele está contigo e pronto, acabou. Ele te chama de valente. Meu Deus, Deus sabe que pelas crises, querido, que limitam você e eu, Ele sabe que faz com que eu não enxergue aquilo que eu sou. A crise começa a me limitar e eu perder uma identidade que Deus me deu. Interessante que tem pessoas que você chega para ela e fala: olha, quem é você? Resume você numa palavra, a pessoa não sabe. As crises limitaram ela. As crises no casamento limitaram ela dentro de casa. As crises financeiras limitaram ela de pensar em montar uma empresa. As crises que ela sofreu emocionalmente não quer deixar essa pessoa de repente se relacionar de novo dentro dos princípios e ter uma família. A crise limita as pessoas, mas eu não quero pregar sobre crise. Eu quero pregar naquele que está acima das crises e vai tirar você de qualquer crise nesta noite pelo poder da palavra. A crise limita você e eu de enxergar o que a gente realmente é, de enxergar que Deus está conosco, que Deus não nos desamparou. Deus não desampara os seus. O salmista disse: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Deus não desampara, Ele ampara. Deus não te limita, Ele te dá uma ilimitação. Ele torna a sua vida ilimitada. O céu é o limite. Você é ilimitado. Limitado sim, fisicamente. Como somos. Mas espiritualmente, se Deus está com você e comigo, e Ele está conosco, a Bíblia diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos.
Ah, meu querido, nós somos ilimitados, a tua fé é ilimitada. No verso 13 nos mostra também que ele estava tão limitado diante desta crise, Gideão, que ele disse: ai, meu Senhor, lamentando a situação atual, sendo que Deus já estava passando para ele uma nova situação. Você olha para você e para as pessoas que estão limitadas pela crise, Deus fala algo que há de se cumprir em breve. Deus traz uma nova etapa, Deus traz um novo para esta pessoa, mas a crise faz com que ela fique com aquilo que ela estava vivendo, ou está vivendo. Deus acaba de falar para ele: olha, eu sou contigo, Gideão, vai nesta força, eu vou te dar vitória na guerra, eu vou mudar essa situação, eu sou o Deus que não desampara, eu sou o Deus que livrou o povo do Egito, e vou livrar de novo das mãos desses medianitas. Mas com essa nova situação, com essa nova perspectiva, com esta nova promessa, ele continua com o mesmo pensamento limitante. Ai, Senhor meu, ai, Senhor meu. Entenda, Deus já te revelou a nova situação que Ele tem para a tua vida. Deus já te revelou um novo tempo de Deus para a tua vida. Deus já prometeu aquilo que você vai viver, que você ainda não está vivendo naturalmente, mas no céu já existe. Então, não deixe de viver aquilo que Deus já colocou diante de você, porque você está limitado vivendo aquilo que você estava vivendo no passado. Quantas vezes Deus já nos conforta com tua palavra, mas ficamos presos e limitados no que estamos vivendo. Você precisa de uma palavra. Você não precisa de uma assinatura, você precisa de uma palavra. Você não precisa de um empréstimo, você precisa de uma palavra. Você não precisa de um exame positivo, você precisa de uma palavra. Você não precisa de um novo casamento, você precisa de uma palavra. Você não precisa de ouvir das pessoas que o teu filho está liberto, você precisa de uma palavra. Você precisa de uma palavra, e a palavra é essa: eu sou contigo e não te desamparo, homem e mulher valente. Já dei vitória nesta guerra, homem e mulher valente. No verso 14 agora o Senhor vira para ele, depois dele falar: ai, Senhor, o Senhor vira para ele e diz: olha, a situação real é essa, você é valente, eu te darei a vitória, então sai da crise e vai na tua força. Olha que interessante. Ele estava se sentindo fraco e Deus falando para ele: vai nesta força, na tua força. Ele estava se sentindo com medo e Deus falando: não, você é valente. O que Deus fala é totalmente contrário daquilo que você está sentindo. Deus está falando aqui, aquilo que você está sentindo é totalmente contrário daquilo que Deus já te liberou. Aquilo que você está sentindo é totalmente contrário daquilo que Deus vê em você. Você é totalmente diferente daquilo que você desenhou na tua mente, daquilo que as pessoas estão dizendo que você é. Deus te vê diferente. Para Deus você está fraco, para Ele você é forte. Porque você é imagem e semelhança, Ele te fez igual a Ele. Se Ele está com você, você é forte, você é maioria. Então, Deus falou: vai na tua força e livra este povo da mão do inimigo. E Deus falou ainda: eu já te mandei. Calando calavas. Deus fala: eu já falei, eu já mandei, e você continua aí. Eu já mudei a situação, e você continua sendo limitado por este medo, por esse receio de perder o pouquinho que restou. Meu Deus! Com medo do inimigo roubar o pouco que restou.
Kalai Sukinai. Deus falou, eu não te mandei já? Se eu te mandei, vai. Se eu falei, está falado. Se eu já prometi, prometi. Se eu liberei a palavra, está liberado. Se eu já falei para você, está falado, está decretado. E não há quem possa revogar. Quando entendeu o propósito, é a bênção e o livramento. Ele entendeu o propósito de Deus, o que era? A bênção e o livramento. Você não entendeu? O propósito desta palavra para você é a bênção e o livramento. A bênção e o livramento. A bênção e o livramento. Por isso Deus está tirando destas crises que estão te limitando. Você vai estar acima das crises, porque Ele está te liberando bênção e livramento. Entenda uma coisa. Esta situação que você está vivendo não é a situação real no mundo espiritual, porque no mundo espiritual já houve bênção, já houve livramento. Se eu fosse você, eu dava um glória aí. Segunda crise, ele não se achava capaz. O pai não conseguiu, não tinha condições financeiras. Minha família também não. Eu sou o menor de todos eles. Não tenho como conseguir. Entenda, querido. No verso 15 ele começa dizendo que ele é pequeno. E que a família dele, que na verdade a tribo dele era pequena. A família dele era menor da tribo pequena. E ele era o menor e o mais insignificante da família dele. Na visão de Gideão, ele era uma bactéria de tão pequena, uma formiga. E Deus olhava para ele como um gigante. Há uma unção de alegria chegando na tua casa, meu querido. De repente você olha e se sente tão pequeno. Às vezes você olha e se sente tão menosprezado. Deus pega aqueles que não são e faz ser. Deus pega as coisas pequenas e vãs deste mundo para confundir as sábias e as que são. Ei! Ele estava dizendo, olha, como livrarei Israel? Interessante que quando nós olhamos e vimos a nossa pequenez e nos limitamos, nós vimos o que nós podemos fazer. E quando nós olhamos o que nós podemos fazer, nós nos limitamos porque somos limitados. Mas quando debaixo de uma palavra eu olho o que eu posso me esforçar e me animar a fazer, porque quem vai fazer é aquele que me enviou, eu vejo o tamanho daquilo que eu posso fazer, eu vejo o tamanho daquilo que eu posso chegar, eu vejo a grandeza do poder de Deus se manifestando na minha pequenez. Essa é a diferença. Quando eu olho naquilo que eu posso fazer, eu me sinto pequeno e me limito. Só que quando eu olho para aquilo que Deus pode fazer através de mim, mesmo eu sendo pequeno, eu vejo que o pequeno se torna grande por conta de uma palavra e por conta de um envio, por conta de algo que Deus me prometeu. E está alinhado à vontade dEle. Então ele vai dizendo no capítulo 15, olha que interessante. Ele estava com um sentimento de inferioridade. Ele estava se colocando como um coitadinho. Eu sou o que eu vejo em mim. Ele estava assim. Ele olhava para ele e estava falando, eu sou isso mesmo. Se eu não acreditar que posso, eu não vou conseguir. Porque tudo posso naquele que me fortalece. E somos o que Deus diz que somos. Como eu já disse, nós somos vencedores. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Nós somos propriedade de Deus, essa é a nossa identidade. Eu vou falar um pouquinho do que você é. Você é filho de Deus, você é vencedor, você é propriedade de Deus, você é eleito. Sabe o que é eleito? É irrevogável. Você está eleito por Deus, ninguém revoga, a não ser você, que abre mão. Você entrega aquilo que você for eleito. Caso contrário, ninguém te tira, ninguém revoga, ninguém tira o que é teu. Ninguém. Olha o que você é mais, sacerdócio real, sacerdote real. Olha o que Deus diz do que você é. 1 Pedro 2,9, escute bem, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, anuncie as grandezas, anuncie aquilo que Deus está fazendo, mesmo que você olhe para vocês e sinta pequeno. Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida, através de você, na vida de pessoas. Deus tem tesouro escondido, querido. Deus tem riquezas encobertas, conforme Isaías escreveu, encobertas para te realizar, para te entregar, para te mostrar. Tem coisas grandes aí que você não viu ainda. Tem coisas grandes escondidas que o próprio Pai vai te entregar. Tem coisas grandes que nem o inimigo sabe. Lá mandou colar. Tem coisas grandes que você está pisando em cima com um tesouro e nem sabe que está embaixo de você. Já está perto de você. Ei, meu irmão, tem coisas que você vai receber ainda este ano que você nem sabe porque está escondido. Está encoberto, para que Deus no momento certo te entregue. Pare de dar uma de coitadinho, sempre dependendo dos outros. Se limita porque os outros falarão não. Se limita porque fulano que ia dar não vai dar mais. Se limita porque não vai levar você mais para os lugares. Ei, não tem carona, não tem quem te leve? Vai! Tem um dos hinos que eu gravei em 2014 que diz assim, eu vou cantar um pedacinho para você. Se não puderes voar, corra. Se não puderes correr, ande. Se não puderes andar, rasteje. Mas nunca deixe de prosseguir. Ei, Martin Luther King escreveu isso. Se não puderes voar, corra. Se não puderes correr, ande. Se não puderes andar, rasteje. Mas nunca deixe de prosseguir. Entenda. Os outros não te levam, eu vou. Os outros não te financiam, Deus vai financiar. Deus vai te dar. Meu pai não pode pagar, meu avô que falou que ia me pagar também não vai pagar. O gerente, o FIES agora não está financiando, hein? Quem disse que Deus depende de FIES e de outra coisa, se ele falou que vai te dar uma faculdade ou vai dar uma faculdade para o teu filho? Ele vai dar e pronto, acabou. Vai lá, faz inscrição, faz vestibular, pelo amor de Deus. Eu não estou sendo mal educado, eu estou tendo autoridade na presença de Deus para te dizer isso, meu irmão. Vai lá e faz, sai dessa crise limitante de que você não pode, de que você depende dos outros. Ei, você depende de Deus. E o problema é que quando a gente se frustra, a gente acaba culpando os outros. Foi fulano, foi ciclano, eu não realizei meus sonhos, estou frustrado porque o pastor, porque o irmão da igreja disse, porque a minha mãe falou que isso, porque o meu vizinho falou não sei o quê, e o meu ex-patrão me mandou embora, é o governo. Não! Dependa de Deus apenas. E assim Deus vai usar pessoas. O banco, o fiéis, o ímpio, quem Ele deseja usar, Ele vai mover céus e terras, porque você está dependendo dEle e Ele vai suprir todas as suas necessidades. Meu irmão, Ele vai enviar. Ele não precisa, você não precisa se fazer de vítima, você é vitorioso. Tem muitas pessoas que estão mendigando aquilo que já é dele. É forte, meu irmão.
Tem coisas que estão escritas aqui no sermão, pontuais, mas a maioria que Deus está te alimentando hoje está vindo dos céus. Entenda uma coisa, você está mendigando coisas que Deus já te deu faz tempo, é seu. Saia desta crise, saia deste lugar, saia desse marasmo, saia desta situação. A tua alma vai ter que sair desta prisão, desta crise que está te limitando. E quando temos crises limitantes, limitamos a nossa fé. No verso 16, disse Deus: já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele estava com medo e vendo que a Bíblia diz que era como gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos. Tamanho era o exército dos medianitas. Mas Deus, interessante, olha quem é pequeno e fala: este é grande. Olha quem está com medo e diz: este é valente. Olha quem não tem nada, fala: este tem tudo. E olha para o inimigo que tem grandes coisas e fala: não são milhões, são um só. Sabe o que eu entendo? Aquilo que eu acho que é pequeno, nas mãos de Deus é grande. Aquilo que eu estou olhando para o inimigo e vejo que é muito grande, para Deus é pequeno. Sabe o que eu estou entendendo? Aquilo que você acha que é pequeno aqui na tua mão, Deus está falando, é grande, porque eu estou contigo. Mas aquilo que você está olhando para o problema, que é gigante, Deus está falando, não, é pequeno. Ele estava olhando para milhares e milhares e dezenas de milhares e centenas e dizendo: você vai ferir como se fosse um só homem. Sabe o que Deus está falando? Eu estou diminuindo o teu inimigo para você vencer. Eu estou diminuindo, te dando forças. É insignificante aquilo que vem contra você. Você não consegue, mas juntos conseguiremos. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. A palavra do Senhor disse. Pessoas às vezes não vencem, porque não entendem que não é ela que dará a vitória, e sim Deus. A Bíblia diz que o homem prepara o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. É dele quem vem todas as coisas. Tudo provê dele. A fé de Gideão estava abalada em meio à crise, querido. A fé estava limitada. E quando a nossa fé é limitada, nós temos problemas em receber aquilo que já é nosso. E começamos a mendigar e murmurar aquilo que na nossa mente a gente perdeu, mas na verdade no mundo espiritual está totalmente preparada, já é nosso, já é teu, já é meu. E ao invés de cantar um novo cântico de vitória pela fé, saindo da crise que nos limita, que o inimigo nos limita, mas Deus nos faz ilimitado. Fé não é, Deus vai colocar o chão e o degrau, e eu vou pisar e vou subir. Fé é o seguinte: eu vou pisar e Deus vai colocar o chão, Deus vai colocar o degrau, mas eu vou dar o passo primeiro. Era isso que Deus estava colocando dentro de Gideão, e Deus está colocando dentro de mim e de você. Gideão estava tão em crise, que quando o anjo olhou para falar para ele, ele de novo diz: ai de mim. É até engraçado, porque o anjo estava falando com convicção para ele, e ele de novo, da mesma forma: ai de mim, eu vi a face do Senhor. Ele estava com medo até de Deus. Tem pessoas que estão com medo até de Deus. Você não tem que ter medo de Deus. Você tem que temer a Deus, é diferente. O medo vem através da punição, medo de ser punido. O temor vem por não querer causar frustração a quem a gente ama. Eu temo para não perder. Eu temo porque eu amo. Eu temo porque eu respeito. Eu quero fazer feliz a quem eu temo. Isto é o sentimento que você tem que ter diante de Deus.
Ele não se achava merecedor da presença de Deus. Tem pessoas, querido, que falam, eu não mereço, Senhor. Mas o Senhor, lógico, a graça é favor imerecido. Eu não estou falando disso. Eu estou falando, se Deus te deu, você merece, é teu e acabou. Se Deus falou que vai te dar, eu não mereço. Não, fala, eu mereço sim, me dá aqui. É assim que você tem que falar. E estranhe, e não estranhe, querido, se Deus aparentemente dá coisas pequenas na tua mão. Porque aparentemente é pequeno, mas quando vem de Deus é coisa grande. Não despreze os pequenos começos. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Tem pessoa que despreza os pequenos começos, as pequenas coisas que Deus coloca na mão para fazer, coloca na mão para executar. Ei, querido, no ano de 2016, eu cheguei em Campo Grande com a minha família, pela fé. E o meu pastor falou, olha, me deu uma pasta escrito Casa de Paz e falou, olha, está aqui, ó. Se eu olhasse e visse, e pensasse assim, nossa, ele me deu uma pasta. Mas era um projeto. Era pequeno uma pasta, mas era grande o projeto. E eu peguei, eu e minha esposa, com muito carinho. Nós tínhamos uma moto na época, cortávamos os bairros de Campo Grande, os bairros perigosos, Moreninha, com violão nas costas e pregando, estradas de terra, meu querido, e fazendo o pouco que estava na nossa mão com muita alegria. E vimos milagres grandiosos nasquelas casas, paralíticos andando, almas incontáveis. E hoje o projeto que Deus tem lá, tem mais de 15 casais fazendo esse projeto na liderança do pastor Cássio. E o projeto ganha centenas de almas para a igreja, almas sendo restauradas. E nós que pegamos aquela pequena pasta, aquela pequena apostila na mão, hoje estamos diante de um estado, em uma cidade, Votuporanga, com 45 filhos para cuidar, que vão gerar centenas e centenas de filhos. Quem crê nisso, dá um amém aí nos comentários, pelo amor de Deus. Não despreze os pequenos começos. Não despreze, meu querido. Eu comecei nos cursos de teologia, nas escolas bíblicas. Depois, peguei gosto e fui fazer o seminário, e neste ano estou me formando em bacharel em teologia. Mas se eu não tivesse começado um seminário lá atrás, presencial, com uma classe com 12 pessoas, pensei em desistir muitas vezes, pensei em parar muitas vezes, faltou recurso muitas vezes, mas Deus sempre supriu. E hoje, tenho neste ano o prazer de receber o meu certificado de bacharel em teologia reconhecido pelo MEC. Mas se eu tivesse desprezado os pequenos cursos lá atrás, eu não estava recebendo hoje esse diploma, com 42 anos de idade. Não despreze os pequenos começos, porque aos nossos olhos são pequenos, mas diante de Deus é gigantesco. Ele não se achava merecedor. Pensamos que intimidade com Deus é para apenas pastores. Nós pensamos que orar é apenas para evangelistas e missionários, para pregar, obreiros. Não. Às vezes não achamos, estamos tão em crise que não achamos merecedores de receber uma unção do Senhor, de receber uma graça para pregar, de receber unção para curar. Quem disse que a unção está ligada só a cargos? Levante a tua mão da tua casa aí, eu quero profetizar. Sabe por quê? Moisés, em Êxodo, os irmãos que estavam com ele lá,
Os conselheiros vieram, olha Moisés, tem gente profetizando no arraiá, tem gente profetizando lá, olha, profeta quer você Moisés, vamos, o que a gente faz com eles? Joga fora do arraiá. Moisés falou, pelo amor de Deus, quem diria se todos profetizassem em Israel? Entenda uma coisa, eu estou sendo inundado com o Espírito Santo agora. Levante a tua mão, aquilo que Deus me deu em nome de Jesus, receba agora. Receba a unção para curar, receba a unção para profetizar, receba a unção para liberar bênçãos e curar vidas em nome de Jesus Cristo. Se você crê nisso, meu irmão, e estiver com tua mão estendida, você vai receber agora. Se prepara para as tuas pernas bambearem, se prepara para sentir a tua carne tremer, se prepara. Deus está falando comigo aqui, pode mandar depois para mim no WhatsApp. Você está recebendo uma unção hoje. Meu querido, aos seus olhos é pequena, mas aos olhos de Deus é grande. Pessoas vão ser alcançadas por esta unção. Eu estou embriagado com a presença de Deus aqui. Porque pessoas já acham que não pode ser mais usadas por Deus. Tem pessoas que não acham digna mais de ser salvas, que o céu não é para elas. Tem pessoas que já desistiram da cura, porque acham que é milagre demais para elas. Meu querido, eu não preciso aqui emocionar você, mas a boca fala, que o coração está cheio. Você é merecedor mesmo não merecendo. Nós não merecíamos, mas a graça de Jesus Cristo chegou até nós. Como eu gostaria que os meus filhos aqui em Votuporanga todos profetizassem, todos pregassem. O meu desejo, querido, e o desejo de Deus é que todos façam a boa obra, porque sozinhos nós não vamos conseguir fazer. Eu não quero saber quem fez. Eu não estou preocupado se saiu das minhas mãos ou da minha oração. Eu estou preocupado que a palavra do Senhor, o Evangelho, que é poder de Deus, alcance esta cidade, este estado. Em nome de Jesus Cristo. Deus está te tirando de uma limitação agora. Não há limites. Não há limites. Deus está te chamando. Ele tem intimidade para você, não é só para mim. Tudo que Ele tem e nos usa, Ele vai usar você também. Oxalá que use mais você do que eu, do que nós, pastores. Todos nós recebemos Jesus. E se recebemos Jesus, recebemos o pacote todo. Não se limite. Tudo debaixo de uma decência, de uma autoridade. Tudo debaixo do discipulado do seu pastor, é verdade. Comunicando o seu pastor, para a gente cobrir você. Amém. Mas pessoas já estão te procurando. Pessoas estão chamando você para abrir o coração. Você acha, por que as pessoas estão te procurando para abrir o coração? É porque acharam você bonito ou bonita? Não, é Deus que está enviando as almas para você, dar uma palavra, para você trazer ela para o aprisco. Tudo que Deus fez na Bíblia, na vida, usando homens e mulheres de Deus, Ele pode fazer na tua vida usando você. Interessante. Lógico que menos o que Ele fez na vida de Salomão. A Bíblia diz em 2 Crônicas 1:12, diz que nunca houve e nunca haverá homem tão sábio como Salomão.
Então, não iremos ser sábios igual a Salomão. Mas tudo que Deus usou, homens e mulheres na Bíblia, pode usar você sim, por que não? No verso 23, Deus disse a ele: não temas, paz esteja contigo. A partir deste momento, Gideão começa a entender que Deus estava com ele. A paz inundou. Ele levanta um altar ao Senhor no verso 24. E mais do que isso, entenda uma coisa: nós temos que levantar um altar na nossa casa. Sabe o que é um altar? Quando nós levantamos um altar a Deus, estamos enviando uma mensagem no mundo espiritual o seguinte: Deus está acima de tudo. Tudo está na base, Deus está acima. Eu estou elevando Deus. Eu estou colocando Ele no lugar diferenciado, no lugar elevado, alto. O altar, na tua casa, Deus tem que estar no lugar alto, acima. Deus está acima, é superior. Deu uma quedinha aqui, queridos, que acabaram ligando aqui. Tá, eu peço que não liguem no meu celular agora, tá? Eu sei que tem pessoas que devem estar ligando, que receberam algo de Deus quando o Espírito Santo liberou, mas espera terminar o culto. É forte, meus irmãos. No verso 25, ele, além de levantar o altar na casa dele, ele começa a derrubar os outros altares. Porque não tem, querido. Se o altar não está de Deus levantado na tua casa, há outros altares lá. Então temos que levantar o altar em Deus e já derrubar os outros altares. Tudo que estava no lugar de Deus. Ele começou a derrubar os altares na casa dele. Depois começou a derrubar os altares que os pais dele levantaram. Allah mandou, que a família levantou. Então começa a derrubar os altares dos parentes. E com isso, no verso 34, Deus reveste Gideão com teu espírito. Ah, meu querido, quando derrubamos altares de outros deuses, os altares que se levantam, altar da briga, altar da contenda, o altar da discussão, altares na nossa casa, o altar da desconfiança, nós começamos a quebrar este altar e elevamos o altar da paz, que o Senhor é a paz. Esse altar ele deu um nome, o Senhor é a paz. Houve paz na casa de Gideão e agora Deus reveste ele com o teu espírito. Mas é interessante, mesmo com o Espírito de Deus, ele acaba duvidando. Fez 2 testes com o Senhor, nos versos 36 e 40, eu estou correndo um pouco aqui que eu estou finalizando já. Fez os testes com as lãs. Senhor, se for o Senhor mesmo, eu vou pegar uma lã e vou colocar, e vai ficar a noite lá. Quando vir o orvalho, vai molhar a lã e vai ficar seco ao redor. Deus falou, tá bom. Ele deixou lá numa noite, quando foi lá, estava encharcada esta lã de orvalho e ao redor estava seca. Mas Gideão, mesmo cheio do Espírito Santo, falou, não, vou fazer outro teste, Senhor. Eu confio no Senhor, mas eu quero fazer outro teste. Então, agora, molha ao redor e deixa seca essa lã. E aí eu saberei que o Senhor está comigo. Aí ele foi lá e Deus fez também. Se você faz prova com Deus, voto com Deus, Deus faz. Deus cumpre. No capítulo 7, do versículo 1 ao 7, Deus faz testes para diminuir quem ia para a guerra. Agora Gideão entendeu, passou pelos testes, saiu da crise que estava limitando. Agora, Deus fala para ele, 22 mil é muita gente, 32 mil é muita gente. Eu vou começar a tirar pessoas aí. E aí, ele falou assim, tira primeiro quem está em crise limitante. Você pode ver, anote aí capítulo 7, do 1 ao 7. Deus falou, tira primeiro os medrosos e os tímidos. Deus tirou primeiro aqueles que estavam limitados pelo medo e pela timidez. Havia uma crise limitante que ia impedir eles de lutar da forma que devia lutar. Por isso que ele falou, olha, desses todos que estão aí, quem tiver com medo e que está tímido, pode voltar para casa. Segundo,
Quem está com crise limitante, a outra fase agora. E depois dessa fase só ia ficar 300. Deus falou, olha, quem estiver desatento e descompromissado. Porque Deus falou assim, olha, vai lá, leva todos para tomar água. Aqueles que agachar para tomar água e deixar a sua espada, os seus escudos para tomar água, esse não está preparado. Mas aqueles que atentamente tomarem água, como se fosse um cão ou um cachorro, lambendo a água, mas de olho e atento, é esses que vai para a guerra. E estes foram só 300. Então Deus foi delimitando, todos que estavam limitados Ele foi tirando. Ou seja, o medo, a timidez, a desatenção e a falta de compromisso são crises que te limitam para não vencer, para ser derrotados, para você não vencer a guerra. Qual é? O medo, a timidez. Quantas pessoas não oram porque ficam com medo e tímidos? Quantas pessoas não fazem as pequenas coisas porque são desatentos, não dão atenção nas pequenas coisas, nos pequenos começos, e compromisso com coisas pequenas, só que é coisas grandes. E aí não vai vencer. Repita comigo assim aí, do outro lado. Sabe por que tem poucos? E às vezes, vou repetir, tá? Fala assim, ó. Sabe por que tem poucos? E às vezes ninguém com você na terra? Na luta? Agora eu vou te responder. Porque não passaram no teste de Deus. Ele só vai deixar aqueles que estão preparados para serem vencedores junto com você. Dá um glória aí. E tem mais. E você saber também que foi Deus que te deu a vitória e não aqueles que estavam com você. Por isso que Deus trabalha com pequenos, com as minorias, para saber que foi Ele quem deu vitória. No capítulo 8, verso 28, eu vou ler e vou terminar, tá? A mensagem. Não saia daí. Eu vou orar ainda pela tua vida. Não terminei a palavra. Não seja descompromissado. Capítulo 8, versículo 28. Juízes, pega aí e vamos ler. Capítulo 8, versículo 28. Assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. A vitória veio, querido, porque as crises que limitavam ele foram quebradas. Quando nós quebramos as crises que nos limitam, tá? Aquilo que vem através das crises começam a nos limitar, nós não vencemos. Mas quando nós saímos dessas crises que nos limitam, crises interiores, ele tinha uma crise externa, que era a guerra, mas a crise interior eram os sentimentos que ele tinha. Inferioridade, de apostasia da fé, de desamparo, de rejeitado. Mas entenda, a vitória vai vir na tua vida, você pode dizer um amém? Mas o que fazer depois da vitória? Eu vou terminar a mensagem aqui, e é o néctar, é o suprassumo agora da mensagem. A vitória vai vir. Mas o que fazer depois da vitória? Depois que eu recebo, que eu quebrei as limitações, que eu recebo a vitória, que eu estou sendo usado por Deus, que eu estou vivendo o melhor de Deus. Gideão cometeu um erro depois da vitória. Ele fez um colete, ou seja, uma estola sacerdotal de ouro para ele. Essa atitude de querer ser aquilo que ele não era. Ele era juiz, não era sacerdote. Ele começou a entender que ele poderia, na mente dele, ser mais do que ele era. Olha que profundo. Essa atitude de querer ser aquilo que ele não era,
ou mais do que ele era, fez ele, sua família e o povo de Israel cair na idolatria de novo, depois dos 40 anos. Entenda e tome muito cuidado, porque a vitória está chegando, amém? Eu já profetizei. Mas quando Deus te der a vitória e você sair da crise limitante, Gideão se achava pequeno demais antes da vitória, e após a vitória se achou grande demais. Pior do que se sentir pequeno demais é se achar grande demais. Curve sua cabeça, que eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus eu apresento os filhos aliançados e todos aqueles que estão ao vivo e os que vão ver após a gravação deste culto e desta palavra. Em nome de Jesus, Pai, essa palavra foi direcionada para aqueles que se sentem pequenos, que estão sendo limitados por crises que os limitaram, crises limitantes. Pai, no nome de Jesus, eu quero profetizar a restauração da identidade. Eu quero profetizar que o Senhor está dando ilimitação para eles. Que eles estão saindo de todos os sentimentos e crises interiores que estavam limitando ele e ela de ser aquilo que o Senhor chamou para ser. Pai, no nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu quero, Senhor, que essa identidade seja estabelecida e restabelecida àqueles que perderam. A identidade de filho, a identidade de vencedor, a identidade de sacerdote. Senhor, no nome de Jesus Cristo, ele e ela vai voltar a falar face a face com Deus, sem medo de falar com Deus, sem receio de ser aquilo que Deus já falou que ele é. Ele vai voltar a ter intimidade, ela também, com Deus. Senhor, no nome de Jesus Cristo, tudo que o inimigo limitou esta pessoa, o teu sangue está aí limitando ela agora, está quebrando as crises, quebrando as limitações, cadeias que prendiam, correntes e grilhões. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo esta vida, em nome de Jesus, e todos aqueles que receberam, Pai, aquela dose de unção e poder que o Senhor enviou no meio desta ministração, que ele possa e ela possa gozar disso e ser usado em todo momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, eu vou encerrar pedindo para você compartilhar este vídeo e lembre-se, crises limitantes, a vitória vai chegar depois dessas crises que você já venceu hoje pela palavra. Mas, pior do que se sentir-se pequeno, é se considerar grande demais. Deus te abençoe, um beijo no teu coração, amar vocês faz bem para minha alma.